Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo Gabriel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos. Mais uma semana se iniciando e que possamos ter uma semana abençoada, com grandes realizações. E vamos para um tema que certamente vai ser do interesse de todas as pessoas. Exatamente, eu tenho certeza que os nossos ouvintes já ouviram falar e tem ou histórico na família ou algum amigo, o tal do colesterol bom. Doutor, antes da gente começar, de fato, para saber se esse colesterol bom ele é realmente bom ou não, vamos entender qual que é a diferença do colesterol bom, que é o HDL, para o colesterol que não é bom. Pois é, a gente quando faz um exame de sangue para dosar colesterol, normalmente a gente recebe 3 exames, o colesterol total e 2 subfrações chamadas LDL e HDL. Sendo que o LDL é considerado o vilão. É aquele colesterol que tem uma densidade mais baixa, ele é responsável por ficar mais tempo dentro dos vasos sanguíneos, das veias, das artérias, e acaba entupindo mais facilmente as nossas artérias, dando infarto, embolia, derrame cerebral. Já o HDL é aquele colesterol de alta densidade. É como se ele tivesse ele fosse mais espesso, porém ele tem uma capacidade menor de adesão aos vasos, às artérias, às veias. E normalmente aí a gente recebe o exame e fica torcendo para encontrar valores maiores do HDL, que é o colesterol, e para encontrar valores menores do LDL. Então, esse é o panorama geral que a gente espera. O que eu quero trazer para a gente debater um pouco hoje? E situações como a gente vê em algumas situações, onde o HDL vem muito elevado. Será que isso é um benefício, é um privilégio da pessoa ou tem algo errado? Então é essa questão, Carol, que eu queria debater hoje com os nossos ouvintes. É porque a pessoa muitas vezes recebe aquele exame, já joga no Google antes mesmo de passar no retorno com o médico, aí vê que o colesterol é bom, tá alto, então tá tudo bem. É sempre assim, doutor? Explica pra gente. Exatamente, aí que é a polêmica, né? Quando você recebe um exame de colesterol e você vê lá o colesterol total acima de 200, você já diz, olha, o colesterol total está elevado. Quando você vai olhar as frações, a gente imagina que seja predominantemente elevado o ruim. E, de repente, você se depara com o HDL elevado. O que é o HDL elevado? Veja bem, de 40 pontos até 80 pontos, a gente considera um colesterol bom, realmente bom. Quando você se depara com um colesterol HDL acima de 80, a gente começa a duvidar um pouco se é tão bom assim. Por quê? Vamos entender. Quem produz o colesterol? O fígado. Será que o colesterol HDL, que é o colesterol em tese bom, está tão alto assim por fatores benéficos ou existe um desequilíbrio do fígado que está produzindo em excesso o colesterol H? Deve existir um desequilíbrio, então, aí, nesse caso, exatamente, é um desequilíbrio. Então, nesse caso, a gente precisa ter uma visão mais crítica. Entender que pode ser um problema hereditário, um problema genético, alguma disfunção do fígado, alguma coisa que não está bem adequada, gerando um excesso do colesterol bom. E aí, ao mesmo tempo, observar se o colesterol ruim também não está muito elevado. Porque você pode ter o colesterol L, que é o ruim, muito alto, e o H-colesterol muito elevado também. E isso não equilibra. Um não equilibra o outro, e isso pode denotar coisas ruins no corpo. Então, em resumo, se você faz um exame de colesterol e o seu H vem muito alto, acima de 80, certamente o seu cardiologista vai dizer, olha, vamos acompanhar melhor, vamos fazer novos exames seriados, vamos entender como é que está a sua atividade física, a sua alimentação, vamos pesquisar se você não é diabético, vamos pesquisar se não tem nada hereditário.
porque esse número mais exaltado do H-colesterol nem sempre é benéfico para nós. O que pode causar esse colesterol bom elevado, doutor, no nosso corpo? No nosso corpo, a principal causa é problema genético hereditário, é uma disfunção de causa hereditária que faz o nosso fígado realmente processar e produzir em excesso esse colesterol. Às vezes é uma falta de algum item no nosso organismo, por questões genéticas que a gente precisa repor. Pode ser algum tipo de vitamina, pode ser algum tipo de proteína, pode ser algum erro na alimentação, mas a genética está acentuando muito isso. Então você precisa investigar melhor, às vezes até analisar o perfil familiar, fazer até um teste genético para entender melhor a origem disso. Certo. E quais são os sinais que o nosso corpo dá que o colesterol bom está alto e o que a gente precisa se atentar, doutor? Essa é uma excelente pergunta, porque sinal clínico, às vezes a gente não vê. Você não tem clinicamente uma manifestação no rosto, no corpo, um sintoma, mas você tem que olhar os exames e comparar, pelo menos a cada 2, 3 meses, repetir o exame e ver se essa tendência se perpetua. Se essa tendência se perpetuar, indica muito a questão da genética e da hereditariedade. Isso não tem muito como mudar, porque já vem de origem familiar. O que nós vamos ter que fazer é controlar através de medicamentos, alimentação, atividade física, rever realmente estilo de vida, para tentar fazer uma intervenção em algo que é genético e que já vem pronto para nós. Certo. Doutor, e o colesterol bom alto, ele também tem os mesmos riscos do colesterol ruim alto? Ele não tem na mesma proporção e na mesma velocidade que você tem quando o colesterol ruim rapidamente sobe. Como eu falei inicialmente, colesterol ruim quando sobe rapidamente, a gente fica com medo de um infarto, de um AVC, de uma trombose. O HDL, que é o bom colesterol, se ele subir fora de controle, ele demora um pouco mais, é um processo mais lento, mas ele pode contribuir para esses eventos que a gente não espera também. Certo. Tem uma pergunta aqui, doutor, uma ouvinte participando conosco, inclusive quem quiser mandar mensagens, nosso WhatsApp é o 17 991 34 19 59. Qual que é o nível do colesterol ruim quando você precisa mudar os hábitos, doutor? É a Isabela Excelente. que está perguntando. Então, vamos lá, Isabela. Obrigado pela pergunta, agradeço pela contribuição. Até pelo menos 5 anos atrás, nós dizíamos, baseados nos estudos brasileiros e internacionais, que as pessoas deveriam ter um colesterol ruim abaixo de 130. Ou seja, de 130 para baixo. Mais recentemente, diante desse rigor maior na prevenção das doenças cardiovasculares, diante da percepção que pessoas jovens estão morrendo de causas cardíacas mais precocemente, o valor tem sido 100. Então, você tem que trabalhar para que o seu colesterol ruim não ultrapasse o valor de 100. Então, LDL de 100 para baixo e HDL, que é o bom colesterol, de 40 para cima até um máximo de 80. Certo. Doutor, e isso se reverte com boa alimentação na maioria dos casos? Sim, a gente consegue minimizar muito esses efeitos colaterais, essas complicações, só com mudança de estilo de vida, com gerenciamento do padrão alimentar, o uso eventual de algumas medicações por um certo tempo, mas o estilo de vida e essa disciplina no dia a dia mudam o prognóstico. Excelente. Doutor, maravilha. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Tem mais algum ponto que o senhor acha interessante a gente acrescentar? Eu acho que é só deixar essa ressalva para quem faz periodicamente check-up, e principalmente idosos, colesterol, para observar o comportamento numérico do seu HDL. Não ficar encantado com valores do HDL, se esquecendo que ele pode talvez também indicar algo que não esteja tão bom. Sempre olhar o LDL e o HDL, mas principalmente o comportamento do HDL ao longo do tempo. Excelente. Doutor, muito obrigada por trazer mais um assunto de extrema relevância aqui para os nossos ouvintes. Uma excelente semana, um excelente mês e até segunda que vem. Obrigado, Carol. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Obrigado a Isabela pela participação. E como você falou, mais um mês iniciando. Que Deus nos proteja para que tenhamos um dia e uma semana abençoada.